Comigo sua Bíblia, por favor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nosso tema nessa hora será sola fide, ou somente a fé, ou ainda somente pela fé. Um dos 5 solas da Reforma, uma das conhecidas também pelos reformadores, doutrinas da graça. Qual tem sido o seu estilo de vida? Hoje em dia muito se usa essa expressão, não é? Eu tenho o meu estilo de vida, eu vivo dessa maneira, eu sou assim. Porque meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, eles vieram da Espanha, depois misturaram com português, espanhol, gaúcho, virou eu. Então se eu sou meio irritado, se eu sou meio calmo, se eu sou meio assim, é porque, enfim... Ou seja, o meu jeito de viver, o meu estilo de vida, assim o é, por causa disso e daquilo. Como é que você tem passado os seus dias? Você se preocupa com o quê? Você se preocupa com quem? A resposta a essas perguntas, meus irmãos, está relacionada com o texto que a gente vai ler aqui em Efésios 2. Agora, Paulo, quando ele trata da salvação, ele deixa muito claro que nós deveríamos, ou como é, melhor dizendo, que nós deveríamos estar passando os nossos dias nesse mundo, e movidos pelo que também, ou seja, como é que deveria ser o seu estilo de viver como um cristão. Depois de ele expressar uma imensa gratidão a Deus, pela salvação que ele faz no capítulo 1, e aí ele fala da gratidão que ele tem, da alegria por Deus Pai, nos ter dado ao Deus Filho. Ele vai explicar isso mais à frente também. É como se ele dissesse que a gente é um presente dele, Pai, para o Filho. É como se ele dissesse: olha, eu, Deus Pai, vou dar um presente para você, Deus Filho. E o presente se chama Raimundo, se chama Maria, se chama Ezion, se chama, enfim. Nós somos presentes do Pai para o Filho. Paulo vai expor isso de uma maneira mais profunda na continuação dessa epístola, e ele nos ensina como é que a graça da salvação é a única coisa que pode dar sentido às nossas vidas, e não há vida sem que estejamos ligados a Cristo, e o que nos liga a Cristo não é a graça é o que move Deus a nos unir, mas o que nos une é a fé. Ou seja, não é por obras que façamos, é somente por conta de uma ação graciosa de Deus, como visto ontem, somente essa graça que decide abençoar cães mortos, como Mefibosete disse a Davi, como nós. Mas essa graça que é derramada exige de nós uma resposta, e essa resposta se chama fé, e é somente por ela que chegamos à salvação. 3 versos apenas, meus irmãos, 8, 9 e 10, Efésios 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras ou das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No início do verso 8 nós lemos: porque pela graça sois salvos. Começo do verso 8. Então vamos tentar expositivamente mais uma vez caminhar aqui. Paulo então vai explicar de modo mais preciso do que ele fez nos versículos anteriores, o que é essa salvação e como ela se dá. No versículo 5, se o irmão tiver como colocar para a gente aqui também, ele já fala a mesma coisa que ele fala aqui no verso 8. Veja o verso 5 comigo, por favor. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, aquilo que Paulo escreveu nesse verso 5, ele desenvolve no 8, 9 e 10, que somos salvos pela graça. Já está muito claro desde o início da epístola, todo o louvor que Paulo dá no capítulo 1, a Deus, o Pai, por ter nos amado, e ter nos eleito, e ter nos trazido, e ter nos dado, e ter nos
feito, adotado toda a obra que Ele faz na nossa vida para que a gente possa ser santo, para que a gente possa andar perante Ele em amor, para que a gente possa louvar a glória da graça de Deus. Ele fala tudo isso no 1. Ele fala das bênçãos celestiais que já estão preparadas para nós, não é? No versículo, lá no comecinho do capítulo 1, verso 3 a 5, ali ele vai falar: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ele fala das bênçãos, ele fala da glória, ele fala do amor de Deus, ele fala do beneplácito da sua vontade. O que é isso? Lá no capítulo 1, ou seja, é esse plano, esse acordo, aquilo que nós chamamos de um pacto da redenção, que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram para nos salvar. Ele fala do amor de Deus, ele faz 2 orações no capítulo 1, as 2 é de louvor a Deus pela salvação, pelo amor, e na segunda, na verdade, ele vai também agradecer a Deus pela vida dos efésios, que eram firmes no labor, eram firmes na fé, eram firmes na santidade. Aí no capítulo 2 ele começa no versículo 1, lembrando: olha gente, louvamos a Deus, agradecemos ao Pai, mas a gente não pode se esquecer de onde que Ele nos tirou. No versículo 1 ele vai dizer: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. O que o morto faz? Gente, tem algum cemitério aqui no bairro? Tem? Como é que se chama o cemitério aqui do bairro, da região? O mais perto daqui. Aquele que dá para a gente ir a pé agora. São João Batista. Imagina que nós saíssemos daqui agora. A discordância, meu irmão, do São João Batista. Antônio Bezerra. Mas vamos supor que alguns maratonistas como nós fôssemos até o São João Batista. Esse pessoal que faz caminhada curta vai no Antônio Bezerra. E aí a gente chega nesse cemitério e a gente faz o seguinte: você vai até o túmulo daquela pessoa que você conhece, que morreu, que está ali, talvez um parente seu ou um amigo seu, está ali enterrado, você sabe que está ali. Aí você chega, você fica olhando para o túmulo e faz o seguinte: você chega do lado do túmulo, imagina que a pessoa está aqui, o túmulo, né? Aí você diz o nome da pessoa, sei lá, João. Você fala: João, a gente está vivendo desde segunda-feira, lá no Quintino Cunha, está uma bênção a conferência. Você não quer ir com a gente lá não? Na sexta-feira, teve até uma sopa, caldo, né? Com sucos ali, tem uma livraria, João. Você está perdendo, o que você está fazendo aí? E olha, eu posso falar de muito, aí você começa a falar de coisas boas para ele e tentar incentivá-lo. Para que ficar nessa vida? Essa vida vazia, essa vida de morte, essa vida podre que você vive aí, vem com a gente. Você faria um negócio desse? Você pode fazer, se você quiser, você pode fazer isso agora, inclusive. Mas alguém que olhasse de fora, acharia que você está doido de pedra. Porque não é normal uma pessoa fazer isso, porque nós sabemos que o João, seu amigo, não vai sair de lá a menos que um milagre aconteça, não é verdade? Porque ele está morto. A palavra que Paulo usa originalmente aqui em Efésios 2:1 é a palavra necrum, ou necros, de onde vem a nossa palavra necrotério. É morto, sem vida, sem condições, inapto, incapaz, totalmente incapaz. Paulo diz que nós estávamos mortos. É por isso que, se eu chegar para o João que está aqui, esse João que está aqui, imagina que tem um João aqui, ele está vivo, ele tem 18 anos, tem 25 anos, tem 30 anos, tem 80 anos, mas está vivo. Aqui não é a sepultura, ali é o cemitério, aqui é a casa dele. E aí você chegou comigo, você é amigo dele, você me levou lá para evangelizá-lo. Aí eu cheguei para o João e falei: ô João, e aí, tudo bom? Tudo bem, como é que você chama? Eu me chamo Wilson. O que você faz, Davi? Não, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou casado, tenho filhos, estou aqui passando uns dias, estou ali na igreja do pastor Ezion. Conhece a igreja lá, dos irmãos, lá da Assembleia de Deus? Eu já vi na rua, já passei na frente, mas nunca entrei lá não gosto de crente. Não, João, mas não é assim, por que você não gosta de crente? Aí ele começa a falar, eu só escuto, e depois fala: não, João, você tem que entender que você não vai na igreja por causa dos crentes, você vai na igreja por causa de Jesus. A gente está ali porque nós encontramos. Aí eu começo a evangelizar ele, até que eu tento incentivá-lo a vir para cá, ou a ir para uma igreja onde o nome de Cristo é honrado e a palavra é pregada, é uma igreja de Deus.
E aí eu começo a evangelizar o João e tento convencer o João. Mas aí eu me lembro do que Paulo escreveu em Efésios 2:1, que o João está morto nos delitos e pecados dele, até que ele seja salvo. Então, se eu estou teoricamente falando com alguém espiritualmente morto, sobre coisas espirituais, porque eu estou falando de Jesus para ele, estou falando de salvação, estou falando do evangelho, estou falando de pecado, arrependimento, fé, nova vida, são coisas espirituais. Ele não é capaz de entender, porque o que é que um morto é capaz de entender? Nada. Eu estou falando com uma sepultura, eu estou falando com alguém podre, morto, totalmente incapaz, aquilo que na teologia dos reformadores é chamado de totalmente depravado. Depravação aqui não tem a ver com imoralidade sexual, tem a ver com total incapacidade de tomar qualquer escolha na vida, escolha espiritual. Ele pode escolher se ele vai ser engenheiro mecânico, pedreiro, construtor, médico, pescador, o que ele quiser da vida dele. Ele pode escolher se ele vai fazer, sei lá, socorro de uma pessoa que se acidentou na frente da casa dele, ou se ele vai ser um assassino que vai matar 4 pessoas que ameaçaram a família dele. Ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas no que diz respeito às coisas espirituais, o João, tal como esse João aqui, é incapaz de tomar qualquer decisão. E a Bíblia diz que estávamos mortos. Pode colocar o verso 1. Vamos ler todos juntos. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aí vem o verso, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vamos seguir até o 10. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, vasos dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Perceba então que no início Paulo diz, todos nós éramos como uma pedra morta, nosso coração era de pedra, como disse o profeta Ezequiel. Aliás, quem disse foi Deus por meio do profeta Ezequiel, quando profetizou a nova aliança lá no Antigo Testamento, no profeta Ezequiel. E ele diz, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, e farei com vocês uma nova aliança, soprarei em vocês o meu espírito. E é sempre na primeira pessoa que Deus diz, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne, eu vou soprar o meu espírito, eu vou vivificar, avivar, trazer vida, eu farei e vocês me louvarão. Meus irmãos, a ação é toda de Deus, porque o que é que Lázaro, 4 dias sepultado, podia fazer para voltar à vida? Entenda que a sua salvação é igual à ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou diante do túmulo e disse, Lázaro, vem para fora, e o morto levantou e viveu de novo, é a mesma coisa quando do céu foi te dada a fé, e o Espírito te chamou para fora desse mundo, te chamou para te desarraigar desse mundo, te chamou para fora, te separou, te santificou para você ser um filho de Deus. Você sabe que é somente pela fé. Aos Romanos, Paulo escreveu que a fé vem de onde? De dentro de nós.
A fé está no nosso coração, a fé está aí dentro para você exercitar. Paulo diz que a fé vem, ela não está aqui em você, ela vem, mas vem de onde? De onde que vem a fé? Se ela vem quando eu ouço a palavra, lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. De onde vem a fé? Quem é que cria a fé? Quem é o autor da fé? É Jesus. E quem é que consuma a fé? Quem é que põe ela dentro de nosso coração? É Jesus, o autor. Se você tem fé no seu coração, essa fé não está dentro de você porque você um dia tomou a correta decisão, porque você é mais inteligente do que o seu vizinho, você é mais inteligente que o seu pai e que sua mãe que não se converteram ainda. Eles são ainda insensatos, ignorantes, eles não querem se arrepender, mas você, como é um homem inteligente, uma mulher mais inteligente do que todo mundo, melhor do que os outros, pode chegar no céu, bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu tomei a decisão certa. É isso que você vai fazer? Você é o autor da sua fé, você é o que consumou a fé. Nem fé é sua, a salvação não é sua, a pureza, a santidade. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Curiosamente, quando a palavra de Jesus nos foi pregada, a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. E curiosamente, Jesus também ensinou no Evangelho de João, que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo. Nem nos convencer a nós mesmos somos capazes, irmãos. É por isso que depois que eu evangelizei o João, depois que eu falei de Jesus para ele, eu vou ter que ir para Jesus e falar para Jesus do João. Porque mais importante do que falar para o João de Jesus, é falar para Jesus do João. Vocês estão me entendendo? Eu sei que o poder para salvá-lo está em Deus, como o profeta Jonas escreveu: a salvação pertence ao Senhor. Por isso eu vou ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que independentemente de posição teológica, placa denominacional, todos os crentes de verdade, quando estão evangelizando, dobram o joelho e oram a Deus para converter. Sabe por quê? Porque lá no fundo, o Espírito Santo nos mostra que se Deus não tocar, o pecador não se arrepende. Como diz o antigo hino, que muita gente já não canta mais: tocou-me, Jesus tocou-me, e então de paz encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Não foi quando você se ligou, não foi quando você acordou, não foi quando você, não, foi quando Ele, pela graça, te deu fé, para que você pudesse chegar arrependido dos seus pecados e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. A obra foi dele, por meio dele e para ele, para a glória dele. Tem a ver com ele, do início ao fim, e nunca com você. Lembre-se do que lemos ontem, em 2 Samuel, quando nas palavras de Mefibosete, nós nos encontramos. Quem somos nós, para que o Senhor tratasse com bondade um cão morto como eu? Ainda no versículo 8, Paulo diz: pela graça sois salvos, Efésios 2:8, mediante a fé. Fé em quê? Fé em Cristo, não é qualquer fé. Cristo em sua morte em nosso lugar, fé na morte e na ressurreição de Jesus, fé também no poder da ressurreição, fé de que também ressuscitaremos com Ele um dia, ou melhor, que já ressuscitamos juntamente com Ele. É o versículo 6, Efésios 2:6, veja o tempo verbal que ali aparece. E que nos ressuscitou. Isso aqui é presente, passado ou futuro? Pensa um pouquinho, porque você não ressuscitou ainda, mas o tempo está no quê? Porque para Deus isso já é uma coisa certa. Por isso que Ele já diz que nós já ressuscitamos com Cristo. Veja, Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais, mas você está sentado no banco aqui de uma igreja em Fortaleza. Mas Ele diz, para Ele já é certo a sua salvação, sua glorificação, e colocar a você no trono com Cristo. Já leu lá em Apocalipse?
que Ele nos dará a alegria de nos assentarmos com Ele no trono da sua glória. Irmãos, eu não tenho nem noção do que significa eu sentar no trono de Jesus. Eu nem acho que eu vou sentar, mas Ele fala que eu vou, e você vai sentar do meu lado. Você acha que a gente é digno disso? Isso é graça, isso é amor, isso é misericórdia, isso é compaixão. E Ele diz que Ele derrama isso sobre nós, mas para que a gente obtenha isso, Ele nos deu algo que se chama fé. Ele nos deu a fé, porque nem isso existe dentro de nós, suficiente para que nós o agrademos. Lembre-se de que no versículo 7, Paulo fala da suprema riqueza da sua graça, mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Sabe o que é isso? Aqui o Paulo expande, o apóstolo, não é? Sua compreensão do que seria essa graça da salvação que vem por meio da fé. Ele fala que é algo que vai ser estendido para louvar em toda a eternidade, quando na glória daqui 10.000 anos, e nós estivermos brilhando mais do que o sol, lá nós ainda estaremos o louvando pela graça que um dia nos salvou aqui. Nós lá daqui 10.000 anos estaremos louvando ao Cordeiro que morreu para nos salvar. Lembraremos do Cordeiro, lembraremos da cruz, lembraremos de onde Ele nos tirou. Apocalipse é muito claro quanto a isso. Portanto, a base e o meio da salvação para qualquer um é a fé, e somente a fé. E fé não é uma obra humana. Se você crê, se você possui fé, isso não é mérito seu, isso apenas significa que um dia você aceitou esse presente de Deus. Eu gostaria de ver alguns versos bem rapidamente, porque o nosso tempo já está bem adiantado. Eu vou ler, o irmão vai colocando aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, depois eu posso dar esses esboços todos para vocês. Romanos 3, 22 diz o seguinte, vou esperar o irmão por aí, tá bom? Aí vocês podem me acompanhar. Romanos 3, 22 e 25, diz assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora o verso 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Agora Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Se você quiser me acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 1 Pedro 1,5. 1 Pedro 1,5. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Então veja, é só alguns só, há muitos outros textos que apontam para a mesma direção. Todos esses textos apontam para a fé como meio da salvação. A justiça de Deus só é aplicada, consumada, derramada em nossos corações mediante a fé. De condenados nos tornamos justos, absolvidos, apenas por termos fé no Filho de Deus, em sua morte e ressurreição. Cremos que nada em nós que tenhamos feito ou que façamos no futuro traz a nós a dignidade da salvação. Nós somos, como eu disse ontem, como o mendigo, totalmente necessitado, pobres, nus, desprovidos de recursos próprios, mal cheirosos. É sempre assim que um novo convertido recebe a graça da salvação e em lágrimas se aproxima de Deus clamando o seu perdão. A única coisa que se espera daquele que vem ao Senhor é fé e arrependimento, e até mesmo isso não vem de nós, é um presente dele. Vamos acompanhar Paulo agora, ele continua lá em Efésios 2:8, 9 e 10. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando ele diz isto não vem de vós, a palavrinha isto aqui, como é que eu vou explicar? Porque o que é o isto que não vem de vós? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. O que é o isto? Alguém vai dizer, é a fé, ou é a graça. O problema é que se afirmarmos isso, a gente vai ter um problema gramatical aqui, a gente não vai estar errado. Porque na língua portuguesa nós temos dois gêneros, masculino e feminino.
certo? Na língua grega nós temos 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Aqui a palavra que ele usa é a palavra tuto, que significa isto, em neutro. Existe o isto masculino, existe o isto feminino, esta, não é? Existe o isto neutro, que é a palavra que ele usa aqui. Graça e fé, charis e pistis em grego, são 2 palavras femininas. Então, se o isto fosse a graça ou fosse a fé, seria como se Paulo falasse o seguinte: olha, mulher vão cozinhar, mulher. Ou se ele falasse o seguinte: a ônibus, seria errado, não seria? Seria uma discordância aí gramatical. E obviamente o Paulo não escreveria assim, e muito menos o Espírito Santo faria dessa maneira. Então, o que é o isto? Se não é a graça, se não é a fé, isso não vem de vós. Se não é a fé, se não é a graça, embora a gente saiba que também não vem. Do que Paulo está falando? Ele está falando de tudo que está no capítulo 2. Vocês estavam mortos, Deus foi lá, tirou vocês de lá, Ele soprou em vocês, Ele fez vocês assentarem nas regiões celestiais, Ele ressuscitou vocês, Ele deu vida a vocês, Ele fez isso, Ele fez aquilo. Você lembra de Ezequiel? Quando o Senhor diz: eu tirarei o coração de carne, de pedra, eu colocarei o coração de carne, eu. Por isso que é por Ele, para Ele e por meio dEle. A Ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. É somente por meio dEle, para Ele e por Ele. Isso. Quando no capítulo 11, onde essas palavras estão, de Romanos, Paulo as escreve, o que está no capítulo 9, 10 e 11? É a salvação. Depois de falar da salvação, no final do 11, Paulo diz: porque para Ele, nossa salvação, por meio dEle, a nossa salvação é por meio dEle, e por Ele, é pelo que Ele fez. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quem a Ele primeiro ensinou, para que... Quando Paulo diz tudo isso, ele está falando da nossa salvação, e ele está dizendo: gente, é tudo dEle, para Ele, por meio dEle. Não... a gente é como um cão morto, é como um mendigo, é como um homem morto na sepultura, que Ele decidiu salvar. Nós somos Lázaros, que Ele chamou para fora, para que a glória fosse de Deus. O que o Lázaro podia decidir fazer? Nada. Ele só podia viver a vida de um morto. Como é a vida de um morto? Como é a vida de um morto vivo? Aí na literatura chama-se isso hoje de zumbi, o morto vivo. Saiba-se que todos éramos zumbis, todos éramos mortos vivos antes da salvação, e que vivíamos nos alimentando de coisas podres do pecado, enchendo a nossa cabeça e a nossa vida daquilo que não presta, da podridão desse mundo, de pecado, para poder viver, até que nós encontramos a vida, e de mortos passamos a viver de verdade, ressuscitamos com Cristo, já não vivemos mais. Aquele homem, aquela mulher que antes vivia atrás de podridão, está crucificada com Cristo, já não vive mais. Quem vive agora é aquele que vive pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se deu por nós. É pela fé somente que nele vivemos. Portanto, o isto que não vem de vós, não é só a fé, não é só a graça, é tudo que diz respeito à sua salvação, sua regeneração, sua justificação, sua absolvição, sua glorificação, sua santificação. Tudo, absolutamente tudo necessário para você um dia morar no céu, foi feito por outro. Quando Deus mandou o seu Espírito e tocou-me, Jesus tocou, na verdade não foi Jesus, foi o Espírito Santo, que tocou no teu coração e Ele te convenceu do seu pecado, então Deus te deu a oportunidade de tomar a primeira decisão espiritual da sua vida. É aquilo que está em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam. Aí você recebeu Jesus, e aí você diz: eu creio. Aí você diz: eu aceito.
aí você tomou a sua decisão. Você se lembra de João 1,12? Você pode pôr, irmão, por favor, para nós, o 12 e o 13 também? Olha só como é que está. Eu vou ler o 12, depois vocês vão ler o 13 comigo. No 12 está assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Quem é esse pessoal? Leia o 13 para mim. Esses que receberam a Jesus, receberam pela vontade de quem? Deles. Porque eles quiseram receber, porque você quis receber. O que o verso 3 diz? Dê glória a Deus. Foi por Deus que você recebeu a Jesus no seu coração, porque você estava morto. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Jesus Cristo, autor e consumador da fé, a fé que veio quando a palavra foi pregada, o Espírito que tocou no seu coração e te convenceu do seu pecado, e aí então você levantou a mão e diz: eu creio, mas a obra não foi sua. Antes que você o amasse, Ele te amou primeiro, para que hoje a sua vida fosse dele. É por isso que nós, do início ao fim, glorificamos a Ele pela nossa salvação. Voltando lá a Efésios 2, no texto da nossa exposição, para que nós encerremos, ele diz na sequência: não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, verso 10, as quais Deus preparou para que andássemos nela. No verso 9 ele diz: não é pelas obras, ou seja, qualquer um que se gloria de sua própria salvação é um insensato, um ser humano que está levemente enganado, aliás, grandemente enganado, para não dizer um cego. É completa loucura alguém afirmar que a sua salvação depende de uma atitude sua, de uma decisão sua, de um mérito seu. Se fosse assim, a salvação seria pelas obras. O próprio fato de dizer que salvação é uma decisão de alguém, meramente de alguém, que alguém tomou algum dia na vida, leva à conclusão que a salvação de tal pessoa foi pela obra daquela pessoa. Qual obra? A obra dela tomar a decisão dela sozinha, visto que mesmo a mais simples decisão não é nada mais, nada menos do que uma obra, uma ação tomada por alguém. Mas a gente sabe que é um momento na salvação, existe um momento na nossa conversão, em que a pessoa é chamada para responder ao convite de Deus, e podemos chamar isso do momento da decisão de alguém. No entanto, a gente não pode se esquecer, para a glória de Deus, de que para responder a esse chamado, foi necessário que Deus dissesse: Lázaro, Wilson, Ezion Geber, que nome bonito. Foi necessário que Deus chamasse o seu nome. E aí quando Ele chamou o seu nome, os reformadores tinham uma doutrina para explicar isso. Eles diziam: era a doutrina da graça irresistível de Deus. Irmãos, era como se eu abrisse aquela sepultura do João que estava lá no Bezerro Menezes, ou no São João Batista, e a gente abriu, e o cara acordou, e a gente ficou feliz porque Deus o ressuscitou. Um milagre aconteceu, não o milagre da salvação, mas o milagre da ressurreição. E aí o cara olhasse para fora e visse você e fala: pelo amor de Deus, pode fechar, me deixa aqui que aqui está melhor. Seria racional alguém fazer um negócio desse? Não seria irresistível para ele sair dali, rever os seus parentes, rever os seus amigos, talvez pelo menos por um tempo, até que Deus o chamasse novamente? Tal é a graça de Deus irresistível para nós. Quando nós, antes mortos, conhecemos a graça de Deus, é impossível que a rejeitemos, porque ela é melhor do que tudo. Se alguém é capaz de dizer: não, eu não quero Deus ainda, é porque essa pessoa ainda não viu a glória, a graça de Deus. Ainda precisamos orar para que Deus toque no coração dela, ainda precisamos continuar dobrando os nossos joelhos, para que o Espírito Santo a convença do pecado, da justiça e do juízo, porque a salvação pertence ao Senhor. Precisamos continuar dando bom testemunho e falando de Jesus, para que no momento em que nós estivermos falando as palavras de Jesus, venha a fé ao coração, e Jesus, que é o autor
da nossa fé possa consumar no coração dela também, para que no futuro ela esteja do nosso lado, glorificando ao Senhor, autor da nossa fé. Esse é o processo. Nós somos feitura dele, ele nos criou, somos vasos, e quando ele nos fez para que nós agíssemos com bondade, tivéssemos boas obras, andássemos nelas, para que andássemos nas boas obras, como ele coloca no versículo 10. A palavra aqui é peripatel. Peripatel em grego é andar, é o estilo de vida. Por isso que eu fiz a perguntinha no início: qual é o seu estilo de vida? Como é que você peripatel nesse mundo? Os gregos tinham os peripatéticos, que eram os filósofos que filosofavam andando pelas ruas. Aqui, quando Paulo usa essa palavra, não é simplesmente vamos sair por aí falando de Jesus, mas vamos louvar a Deus, porque por meio dessa fé que Ele nos deu, hoje nós temos uma vida totalmente nova, e por consequência, aí fora, a nossa vida vai ser totalmente nova. Dentro de casa, nós vamos lutar para que a nossa vida seja totalmente nova. Saibamos que ainda não somos santos perfeitos, ainda somos pecadores, mas agora nós somos não pecadores que querem ser santos. Guardem isso. Você não é um pecador lutando para ser santo. Pela graça, por meio da fé, você já é um santo que agora luta contra o pecado. É diferente. Você não é um pecador que está lutando para ser santo, você já é santo, porque Deus assim te chama, mas que está lutando contra o pecado até o último dia da sua vida, pela fé. Por meio da fé, debaixo dessa graça, e com a certeza de que em breve nós estaremos na sua presença, o adorando por esses dons preciosos que Ele nos deu. Talvez o maior deles, a fé que nos trouxe para a salvação. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Senhor, receba estas palmas como fruto do nosso louvor a Ti, fruto da nossa gratidão, fruto do nosso amor. Se hoje Te amamos, foi porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos chamou para fora e nos acolheu, nos reuniu nessa assembleia de santos, de regenerados, de pecadores perdoados, que agora como irmãos e irmãs se reúnem para adorar o Pai, para conhecer mais o Pai, e que depois se despedem para, em suas casas, em suas famílias, em seus trabalhos, fazer o Pai mais conhecido, fazer o Filho conhecido, e na dependência do Espírito Santo, viverem como luz no mundo e sal na terra. Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito por nós em amor e graça, e obrigado pela fé. Que o Senhor fortaleça essa fé e nos ajude em nossa peregrinação, para que até o último dia Te glorifiquemos por meio de tudo que fizemos. Em Cristo Jesus. Amém.